Então, os termômetros mais recomendados são dois, esse de espeto e esse de laser. E esse de espeto é chamado também de termômetro de contato, porque ele mede a temperatura do que tiver em contato com ele. Essa é uma informação muito importante, porque na Páscoa agora eu recebi muitas mensagens de pessoas com dificuldade de temperar chocolate usando esse tipo de termômetro. Eu não estou dizendo que ele é ruim, não é isso. Bem longe disso, aliás, ele é um ótimo termômetro. Só que a gente precisa saber usar ele corretamente. Como ele mede a temperatura do que está em contato com ele, ele não pode encostar em nada que não seja chocolate. Ou a exatidão da temperatura marcada vai estar comprometida. Por exemplo, se a gente medir o chocolate derretido, tanto na panela de banho-maria quanto no bol do micro-ondas, se a gente encosta esse termômetro na parede do bol ou da panela, elas vão tender a estar mais quente do que o chocolate que está dentro do recipiente, certo? Então, se você mede uma temperatura de 45 a 47 graus, com o espeto em contato com o bol dessa forma, muito provavelmente o chocolate que está dentro não esteja ainda nessa temperatura. E o derretimento do chocolate precisa ser sim entre 45 e 50 graus, como eu já expliquei em outros vídeos de temperagem aqui no canal. Ou o chocolate vai ficar manchado depois de cristalizar. A mesma coisa na hora de resfriar o chocolate. Se a gente for resfriar na pedra de mármore ou no banho-maria invertido, se a gente encostar o termômetro na pedra ou no bol frio, vai marcar uma temperatura bem mais inferior do que a temperatura do chocolate. Aí a gente vai deduzir que o chocolate já está frio o suficiente, só que ele ainda não chegou na temperatura mínima que deveria para iniciar o processo de cristalização. O que está frio realmente é a vasilha que está o chocolate ou a pedra e não o chocolate em si. O resultado disso vai ser um chocolate que não foi feita a cristalização correta. Ele vai ficar muito tempo na geladeira para desenformar ou talvez nem desenforme. O brilho é certo que não vai ter e manchas não vão faltar, com certeza. É o retrato do desespero. Então, se a gente usa um termômetro a laser como esse, a gente evita isso? Né? Evita, mas a gente vai ter outros obstáculos também. O termômetro a laser, ele mede apenas a temperatura superficial. E isso também pode causar erros. Por exemplo, se na hora do derretimento a gente não mexer o chocolate antes de medir, a gente não vai saber se a temperatura interna do chocolate, que provavelmente vai estar mais quente do que a temperatura superficial. Então, se a gente mede com o laser e tem resultado de 46, 47 graus, pode ser que a temperatura interna do chocolate já esteja marcando 51, 52 graus e o nosso chocolate já tenha até queimado. Olha o perigo disso. Por isso a gente precisa ter bastante cuidado, medindo a todo momento, mexendo sempre, envolvendo todo o chocolate para uniformizar essa temperatura dele, de forma que a temperatura externa seja a mesma da temperatura interna. E assim a gente não tenha erro. A mesma coisa na hora de resfriar o chocolate. Tem que estar sempre mexendo o chocolate na hora de medir a temperatura para que ela esteja bem uniforme e não tenha perigo de marcar uma temperatura falsa.